Então a palestra vai ser sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. Desde que nascemos, nós somos acompanhados, seja pelo anjo da guarda, né? Como muitos conhecem como anjo da guarda, outros conhecem como mentores, né? Seres de luz que nos acompanham, que nos auxiliam na nossa caminhada aqui na Terra. No Livro dos Espíritos, na questão 484, na verdade, desde a página 205 e 206, é justamente esse o tema. Foi essa passagem que eu abri e, lendo as perguntas, foi o que me motivou a trazer esse tema. Então, aqui tem várias perguntas dentro do Livro dos Espíritos que vão falar exatamente sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, que é a afeição dos espíritos por certas pessoas. E na questão 484, tem a seguinte pergunta. Bom, para quem não sabe, esse livro, ele é composto por perguntas e respostas. Allan Kardec, na época, ele ia fazendo as perguntas e os espíritos, os mentores que estavam ali ao redor, iam trazendo as respostas, dando as respostas. E a questão 484 fala: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? E a resposta é: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição por causa da sua semelhança das sensações. Então nós temos os dois lados aqui, né? Então, os espíritos, nós temos tanto aqueles espíritos de luz que vibram no bem, no amor próximo a nós, mas também nós temos os espíritos inferiores, ou são ignorantes. Não quer dizer que eles sejam maus por natureza, mas eles estão na ignorância. Assim como aqui na Terra, encarnado, tem pessoas que têm um bom entendimento ou uma boa intenção nas suas ações, tem aquelas pessoas que não têm uma intenção tão boa assim. E no plano espiritual é da mesma forma. Tem aqueles que estão mais evoluídos, que têm boas intenções, e tem aqueles que estão menos evoluídos, que ainda estão na ignorância, que ainda se alimentam das sensações, como falou aqui, da sua afeição por causa da semelhança das sensações. O que quer dizer isso? Quando a gente está no vício, quando tem aquela pessoa que está no vício, seja do álcool, do cigarro, de relação sexual, de depressão, que a depressão de certa forma não deixa de ser semelhante ao vício, porque ela está na tristeza, como se fosse um vício momentâneo da tristeza, da solidão, da solitude. E o espírito, quando ele tem essa afinidade, essa semelhança, ele se alimenta dessa sensação, porque nós emitimos vibrações, certo? Nós emitimos vibrações. Então o amor é uma vibração, a tristeza é uma vibração, a raiva é uma vibração, a ansiedade é uma vibração, a alegria, a euforia, tudo emite vibrações diferentes. E tem aqueles espíritos que eles se aproveitam disso, da raiva, da mágoa, da dor, da tristeza, do álcool, né? Do vício, seja ele qual for. E aqui fala então que a gente pode simpatizar ou sintonizar com aqueles espíritos que mais se assemelham a quê? A nossa vibração. Não é eles que escolhem e dizem assim, não, agora eu vou colar em pessoa de tal e vou baixar a vibração dela. Não, é nós que aqui, encarnados, emanamos essa vibração e nós atraímos aquele espírito. Então, quando a gente está bem, né? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Por mais que estejamos no mundo como pecadores, porque não tem pessoas perfeitas aqui, nenhum de nós é perfeito e nem vai ser, né? Porque estamos aqui justamente com essa motivação, ser melhor. Então, nos melhorarmos moral e espiritualmente. Então, como nós estamos nessa busca, né, nessa oportunidade de evoluir,
E por mais que às vezes a gente esteja fazendo coisas erradas, mas tem uma intenção boa, busca ser melhor, busca fazer coisas boas, a gente vai sintonizar com esses espíritos que estão querendo coisas boas, né? E que estão vibrando no amor, com os nossos mentores, com os nossos anjos de guarda. Só que no momento que a nossa vibração baixa, a gente fica, é como se a gente ficasse assim visível. Ou como uma onda de rádio, uma estação de rádio. Quando a gente quer sintonizar na 105, tem que colocar na 105 e pela vibração a gente sintoniza na 105. Quando quer na 98, tem que sintonizar na 98. Se eu colocar na 105, eu não vou conseguir jamais escutar o que está passando na 98. E no mundo espiritual, de certa forma, é a mesma coisa. Eu vou conseguir, aquele espírito no plano espiritual vai conseguir me enxergar, ou vai conseguir enxergar o ser encarnado no momento que aquele ser encarnado entra na mesma vibração. Quando não está na mesma vibração, é como se não tivesse nada. Ele não está existindo, a gente não está existindo para eles não estão nos enxergando. No momento que a gente entra na vibração daquele espírito, ele passa a nos enxergar. Daí ele nos enxerga e fala, opa, ele tem o que eu quero, vou me alimentar. Aí é onde ele cola. E daí fica colado onde quer que a gente vai. Daí vem aquela sensação do nada assim, nossa, que peso nas minhas costas, que dor na minha cabeça, que do nada apareceu. Eu estava tão bem e de repente deu aquela dor de cabeça. Mas às vezes um pensamento momentâneo baixou a vibração. Às vezes estava ali bem, daqui a pouco olhou alguma coisa na televisão, ouviu alguma coisa no celular e baixou a vibração, deu aquela coisa, nossa, mas odeio essa pessoa, e daí começa a lembrar de tudo que aquela pessoa fez no passado, e daí é onde a gente passa a sintonizar naquela vibração. No momento que a gente muda, vira a chave ou volta, não, tá tudo bem, ele tá na ignorância, nessa, porque todos somos pecadores. Então, mesmo aqueles que nos fez mal ou que nos faz mal, também está na ignorância. No momento que a gente entende e perdoa, porque aqui falou na paciência, na palavra que nós lemos antes, aqui falou sobre a importância da paciência e sobre a caridade mais penosa, que era perdoar. Mas há uma caridade bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos. Olha como é interessante isso aqui, como é forte. Que Deus colocou no nosso caminho. Será que aquela pessoa que entrou, que nos fez sofrer, que entrou na nossa vida, no nosso caminho, que nos fez sofrer, foi só porque ela era muito malvada? Foi só porque ela era ruim e não se importou com o nosso sentimento? Ou será que, como fala aqui, ela foi um instrumento de Deus para nos levar ao sofrimento? Nossa, mas isso parece tão malvado, né? Por Deus colocar uma pessoa para nos fazer sofrer. Só que também ele fala aqui, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Então, quando a gente sofre aqui, a gente está entrando, como é que eu vou explicar? Nós estamos pagando contas. Daqui, pode ser daqui, como pode ser de outras vidas. De repente, a gente tenha feito algumas coisas erradas, ou tenha, na própria ignorância, a gente acaba cometendo erros. Acaba fazendo pessoas sofrer também sem intenção. Algumas com intenção, outras sem intenção. Mas acontece que a gente já fez coisas ruins, já fez coisas erradas, já fez outras pessoas sofrerem. Então, em algum momento, para que a gente possa entrar em equilíbrio, fazer um ajuste de contas, a gente também precisa sofrer. Não tem como eu causar um sofrimento e não receber de volta. Existe a lei de causa e efeito, lei de ação e reação. É uma lei universal que está aí para todos. E não só dessa vida, como de outras vidas. Então, de repente, se em outras vidas
eu fiz muitas coisas e não paguei naquela existência, em algum momento aqui encarnado eu vou precisar pagar. Então é aí que vem as dores e os sofrimentos. E aquelas pessoas que vão ser os instrumentos para causar essa dor. Porque se de repente em outra encarnação eu fiz muito mal, eu vou dar um exemplo bem prático para que a gente consiga entender. Não estou pensando em ti. Mas eu ia colocar. Não estou pensando em ti. Agora eu vou interferir antes da tua colocação. Né? Que a diferença de você ter um conhecimento, você sofre quando você é agredido, quando você é maltratado, quando você é excluído, quando você não é lembrado, né? A gente sofre. Só que assim, por exemplo, vou falar de mim, eu, Jane. Eu não sou casada, eu não tenho filhos, então assim, eu não tenho nada. Aos olhos do povo, mas eu tenho tudo. Entende? Aos olhos do povo eu não tenho nada. Ah, ela não tem filhos, então ela pode fazer isso. Ah, ela não tem marido, então ela pode fazer aquilo. Ah, ela não é ninguém, ela não tem nada. Ah, eu não vou convidar a Jane para ir no baile porque ela não tem marido, não tem namorado. Ah, eu não vou convidar a Jane para o churrasco porque ela não tem um parceiro. Entende? Isso não me afeta, não me agride. Nunca me afetou, nunca me agrediu. Mas se tem uma coisa que me agride, é mexer com coisas do coração. Eu amo crianças. Eu não pude ter um filho. E eu sou doente por criança. Sempre fui. Às vezes lá no meu trabalho, hoje eu não trabalho mais com os alunos em si pequenos, né? Eu trabalho com os grandes, na universidade. E às vezes eu tenho que trancar a porta da minha sala porque eu não consigo trabalhar. E mesmo trancando a porta da sala, eles ficam batendo, abre a porta, eu preciso te ver. Então assim, é muito forte isso, eu não consigo ficar trancada, eu tenho que ir lá abrir. Aí eu vou para outra sala me esconder para poder trabalhar, né? Parece brincadeira, mas não é, é verdade. Mas aí quando a história vira, que vem dentro do elo da família, quando acontece alguma situação e você, não, ela não vai mais ver meu filho. Tudo bem, não vai mais meu filho. Mas daí na hora que precisa, daí ela pode ficar com o filho porque ela não tem nada a fazer. Né? Aí me agride, aí me afeta, aí me desmorona. E eu sofri uma situação dessa, estou sofrendo uma situação dessa, e nos primeiros dias eu chorei muito, e retornou as crises de ansiedade, as crises de pânico, que eu não tinha tido mais, elas retornaram com uma força, que eu fiquei apavorada com aquilo. Porque mexeu na ferida. Porque mexeu na ferida que eu achei que estava curada. E aí é onde Deus coloca as pessoas na vida da gente para que a gente possa olhar para a ferida. Porque parece que está curada, mas não está. E aí vem os atores, ou enfim, como ele colocou aqui, qual foi a palavra que ele colocou aqui? Os instrumentos. Né? As pessoas para serem os instrumentos do nosso sofrimento. Mas o que eu ia dizer assim, é porque eu acho bem forte essa questão do não ter filhos. Se de repente em outra encarnação, eu não me lembro, tá? Eu sei que você não pode ter filho por alguma questão parecida. Eu sei por quê. Eu sei. Mas outra assim, vida eu cometi muitos abortos. Isso, era esse exemplo que eu ia dar. Se uma pessoa em outra vida comete abortos, ou de repente, ou ela trabalha fazendo abortos, ou ela foi uma mulher de repente que induziu, seja aquela que trabalhou fazendo abortos em outras mães, ou aquela que fez muitos abortos em si própria, ela precisa entrar em equilíbrio. Por quê? Porque ela cometeu um crime. Um aborto é um crime. Tirar a vida de qualquer ser. E aí eu não entro só em ser humano, animal também. Porque a gente não tem o direito de tirar a vida de ser nenhum. São filhos e são criaturas de Deus. Então, no momento que uma mãe faz um aborto, ela entra em dívida. Ela entra em desequilíbrio com o universo, certo? E ela precisa pagar. Então, de repente, numa encarnação, uma mãe fez muitos abortos.
ou uma parteira, né, induziu muitos abortos. Ela tem uma dívida gigante. Ou uma amiga que disse assim, ou um amigo que disse: ah, amiga, você é tão jovem, toma aquele remedinho lá, aquele chá. Que é uma forma de indução, né? Ela está sendo mais culpada do que a própria mãe que tomou um chá. Verdade. Ou aquela mãe que fala assim: filha, você não tem idade, não vou aceitar, vai ser uma vergonha para a família, tira o filho. Antigamente se tinha muito disso. Hoje eu acredito que não, quero acreditar que não, mas antigamente tinha muito disso. Dos pais, dos avós, nossa, vai ser uma vergonha uma mãe solteira, né? E vai lá e comete aborto. E daí, de repente, na próxima encarnação, o que acontece? Ela vem estéril, ela não pode ter filhos. E daí, só que a gente, quando nasce, tem o véu do esquecimento, a gente não lembra. Então, todos os sofrimentos que a gente vem passar aqui, a gente não lembra a origem. Por isso que muitas pessoas entram no lugar de vítima e questionam Deus. Deus, por que eu não posso ter filho? Jânia podia ter entrado nesse lugar de cobrança e dizer assim: Deus, eu amo criança, por que o Senhor não me dá um filho? Mas, pelo conhecimento e pela resiliência, que é o que Deus pede de nós, resiliência diante das dores, ela entendeu que ela precisa passar nessa existência sem ter filhos. Mas eu entrei nesse sofrimento, porque assim, eu fiz tratamento, por exemplo, assim, eu fiz tratamento 2 anos em Portugal, um tratamento bem forte, né? Mas quando hoje eu tenho 53 anos, quando eu tinha 19 anos eu já sabia que eu não teria filhos. E há 10 anos atrás, aqui nessa casa, eles falaram, num surto meu de choro, né, porque não ter um filho, eles falaram: você sabe o porquê e você está em aprovação. Você está em provação. Quando a gente achar que você tem, que você venceu que você superou todas as barreiras, as etapas que você venceu uma a uma, do que é amar o filho de quem? Dos outros. Aquele amor assim, um amor, eu não sei explicar. Não sei explicar o que amor é esse, né? E mesmo assim, em 2021, eu gerei um filho por 2 meses. E eu não sabia que estava gestante e tomei a vacina, né? Mas assim, eu gerei, estava entrando na 8ª semana já, era, né, estava normalzinho, perfeitinho, tudo. E assim, em vez de eu gritar, de eu me lastimar, de eu me agredir próprio, porque eu não conheci meu corpo, eu agradeci a Deus. Porque assim, há uns 20 anos atrás, uma mãe estava numa briga com outra professora e a menina, eu fiquei com dó da menina, fui lá, que a menina chorava muito, a menina de 6º ano, é pequena ainda, né? Fui lá e acolhi a menina pro lado. Quando eu deixei a menina para dar uma água, a mãe arrancou das minhas mãos e disse: sai daqui, sua árvore seca. E é tão forte, gente, a palavra, ela tem um ato tão forte, que aquilo ficou na minha mente, que quando eu desmaiei na escola, porque eu fiquei sangrando por 28 dias. Eu só tomei a vacina e comecei a sangrar. E eu desmaiei na escola, e daí a menina chamou os bombeiros e me levaram para o hospital. Depois eu fui para Lages, e meu médico sempre, desde os 19 anos, era o Dr. Bermiro. Quando ele me olhou, era visível, minha fisionomia era outra, não era a mesma, a Jânia era diferente mesmo, né? E quando ele colocou o aparelho de ultrassom que ele viu, ele disse: Jânia, realmente, né, o saco gestacional está bem grandinho já, né? Mas o bebê tem 8 horas que, né, morreu. E eu não chorei, mas eu desci da maca e dobrei meus joelhos e agradeci a Deus. Porque eu não sou uma árvore seca. Eu gestei. Então, a partir do momento que você tem essa concepção, você tem que ser muito forte. Muito forte. Sentir. Tanto que nós tentei tirar no mesmo dia, né? Eu fiquei mais 4 dias ainda.
sabendo que estava com o filho morto e, né, com o feto estava morto, mas eu precisava conversar com Deus, eu precisava entender um monte de coisas, e eu fiz isso. E foi uma escolha mais certa que eu tive na minha vida, porque assim, eu conversei com Deus e Deus me ouviu e Ele me respondeu o porquê. E hoje eu não tenho mais aquela coisa assim, eu não pude ter filhos, não. Tudo é um processo, né, Porque eu acho assim que a missão que eu tenho, que nós temos, né, porque todo mundo tem uma missão, a missão que eu não entendia o que é tanto enxoval na minha vida. Não conseguia entender. Eu tenho um grupo chamado Peridade. Há mais de 20 anos, comecei lá na escola, né? Acho que deve ter uns 30, não, por aí. E assim, era tanta gestante, Jânia, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda, e faz aqui, faz enxoval lá, faz enxoval cá, e faz outro lá, e faz outro cá. A gente chegou a entregar 8 kits por mês de roupas. E depois, assim, numa conversa dessas com Deus, Deus falou assim, é mais uma prova que você precisa passar. Para quem sabe, na outra vida, tu ter esse direito de ter filhos. Mas o dever, a prova de fazer os kits de bebê, é uma das provas que você tem que passar, né? Então, assim, eu me preocupo, eu fico nervosa quando vem uma mãe pedir. Agora eu tenho que mandar um kit lá para São Paulo, gente, vocês não têm noção disso. Um kit para São Paulo e o frete é muito caro, né? Mas assim, eu já estou nervosa, como que eu vou mandar e como que vai ser, mas a missão não é só aqui em Otacílio Costa, ela é no mundo. E eu sou muito feliz por isso. Eu consegui vencer essa barreira ali a tristeza, né, de não poder gestar, de não ter um filho meu, né, só cuidar do filho dos outros, mas quem cuida de filho dos outros sabe que você só cuida, né, mas o filho não é teu. Então, às vezes complica, né? Acaba sendo uma dor, né? E é isso, aquilo que a gente faz, a gente precisa pagar, ter esse ajuste de conta, entrar em equilíbrio com o universo. Eu usei esse exemplo para que a gente consiga entender, mas isso serve para qualquer coisa. Como ela disse, a amiga que influenciou outra. Essa amiga que influenciou outra, ela também vai ter um ajuste de contas. Não sei se ela vai ser estéril, não sei se ela vai, enfim, ser influenciada. Não sei, nem sempre é na mesma moeda. É um julgamento divino, né? A gente não sabe o que. Exatamente. Só que, de alguma forma, esse equilíbrio vai ter que acontecer. Então, hoje aqui encarnado, nós temos muitas dores, muitos sofrimentos que a gente muitas vezes não sabe. Ela teve a bênção de saber, assim como a gente, em alguns momentos, quando nós estamos buscando, como ela falou, ela dobrou o joelho e pediu, e orou, pediu para Deus e quis ouvir. Muitas vezes a gente consegue ter as respostas de sofrimentos, né? Quantas vezes a gente já escutou aqui também, né, situações que o mentor chega e fala, né, isso aí é ajuste, isso aí é necessário, isso aí já vem de outras vidas. Muitas vezes a gente já escutou. Só que não é quando a gente quer ouvir, é quando a gente está pronto. E nem sempre a gente está pronto. Na maioria das vezes a gente não está pronto para ouvir a verdade. Então o que acontece? Independente de a gente entender, saber ou não, o que nos cabe é o quê? É a resiliência, né? É o entendimento, é o perdão, a aceitação. Aceitar. Aqui falou o quê, né? A dor é uma bênção. Porque pode ser que a gente passe em alguma área da vida, claro, ninguém sofre em todas as áreas da vida, né? E se sofre é porque alguma coisa tá fazendo de errado, não tá buscando, não tá querendo evoluir, não tá querendo ser melhor. Porque quando a gente quer ser melhor, a gente entra neste equilíbrio, né? A gente pode não ser feliz plenamente, mas tem as alegrias, tem as coisas boas. E naquela área que a gente de repente veio para resolver, para equilibrar, que realmente não é pra gente
né, ser pleno, ter a plenitude da vida naquela área, né, por qualquer motivo que seja, mas isso quando nós desencarnarmos, isso vai ser visto com mérito, com bons olhos. Parabéns, né? Eu imagino assim, é como se a gente chegasse lá diante do julgamento, né, diante de Deus, e ele fala assim: parabéns, você sofreu com amor, com resiliência, né? Você não fez as coisas ruins. Esquecendo, né, da história da caixinha, né? A caixinha que cada um tem. Falam muito da caixinha e às vezes as pessoas não entendem, né, o que é a caixinha. Eu passei, quando eles começaram a me falar essa história da caixinha faz tempo, imagine, né, a gente tem quase, eu devo ter o que, uns 15, 18 anos de casa, né, aqui. Mas, acho que todo mundo sabe que a minha mãe, ela partiu, tinha 48 anos, e eu fiquei com um menino de 13 anos, né, Natália? Meu parceiro, que ajudou eu a criar, né? E o outro um pouquinho mais velho, rebelde, né? Imagine 2 adolescentes rebeldes, né? Não foi nada fácil. E eu sempre quis, assim, privar eles das dores, privar, ficar muito... super protetora. Super protetora. E eu comecei, foi quando eu chorava muito, e eles diziam pra mim, daí foi quando eles começaram a falar da história da caixinha. Todos nós temos a tal da caixinha, né, que é a prestação de contas. Quando você chegar diante do Pai, quando chegar a sua hora, você vai ofertar a sua caixinha. E aí, o que vai ter dentro dessa caixinha? Vai ter amor, vai ter dor, vai ter lágrimas, vai ter ofensas, vai ter rancores. O que vai ter? Como se diz assim, as coisas boas que você faz, o que você foi determinado para você, você deixou de fazer, tudo isso nós podemos amparar. Sempre falo na conversa fraterna que aqui nós sempre amparamos, oferecemos nossas mãos para ajudar, mas nós não podemos carregar o problema de vocês, assim como vocês não podem carregar os nossos. Cada um tem os seus. Mas nós somos parceiros em ouvir, em tentar fazer de uma melhor forma, que vocês se sintam melhor também, se sintam bens, né? Mas nós não podemos acolhidos, né? Vocês, né? A fé que lhe cura é a sua e Deus. Nós somos meros trabalhadores. Exatamente, e assim como aqui na Terra tem aquelas pessoas que têm por missão ajudar, né? E eu não digo só como nós aqui. Todo mundo tem dentro do seu laço de amizade, de família, aquelas pessoas que a gente tem mais sintonia. Aquela pessoa que a gente ama de verdade, que a gente confia de verdade. Então, às vezes, essa pessoa já é um espírito encarnado que está ali para nos auxiliar. Mas assim como encarnado, tem também os espíritos desencarnados. Eu trouxe uma frase aqui que fala assim: espíritos simpáticos que nos amam, nos acompanham vida após vida. Ela está aqui também. Nos acompanham vida após vida. Pode ser como familiar, pode ser como os nossos mentores, tá? Não quer dizer que sempre seja, não quer dizer que o mentor hoje é um familiar, certo? De outra vida. Mas, na maioria das vezes, o nosso círculo são de familiares, dessa e de outras existências. Sempre não. Por quê? Tem aquelas pessoas que de repente a gente desencarnou em outros momentos, em outras existências, que ficaram pendências, que ficaram ódio, raiva, mágoa, que elas vão ter que vir para ajuste. Então, vem muitas vezes na nossa família, aquela pessoa desafiadora, aquela pessoa que a gente tem dificuldade de se relacionar. Muitas vezes foi uma pessoa difícil de uma outra existência que a gente desencarnou tendo problemas. E daí nós tivemos a oportunidade, o merecimento de voltar com ela. Para quê? Para fazer o equilíbrio. Nós não podemos, não é que nós não podemos, mas a missão de todos é o que? Evoluir moralmente. Evoluir para quê? Para o amor. O amor
incondicional que Cristo veio nos ensinar, né? Ele é o maior modelo de amor que nós tivemos, né? Não, claro, não só Cristo, como Buda, mas como, né, Maria, né, Nossa Senhora, tem várias figuras religiosas que a gente conhece que veio com essa missão de mostrar o amor. Mas Cristo é o que mais, como é que diz? É o que mais ficou conhecido, né? Principalmente aqui na nossa região, que é muito forte o cristianismo. Então, o amor incondicional, o amor independente de concordar ou não, de ser simpático ou não, né? Jesus, ele falava muito sobre amar o inimigo. Então, amar o inimigo é amar aquele que não está ali fazendo sempre o bem, que não está sempre concordando com a gente, que muitas vezes dá aquela rasteira. Justamente essa pessoa. Quando a gente entende o amor nessa profundidade, é onde a gente está na evolução, começa a conseguir entrar na evolução. Os nossos filhos, né, Mariana? Os nossos filhos são a maior prova do amor incondicional, né? Eu acho que quem é mãe aqui, quem é pai, sabe o que eu estou falando. Porque a gente tem que fazer malabarismo às vezes para... Como se diz, um é diferente do outro. E o nosso amor não é diferente um do outro, porque o nosso amor ele é incondicional. A gente ama um filho, se um é mais rebelde, a gente ama ele daquela forma. Mas existe uma diferença bem grande da mãe que super protege o rebelde, o problemático. A mãe sempre super protege. Por quê? Não é porque ela ama mais. É porque ela já sabe que ele precisa de mais cuidado e atenção. E geralmente as pessoas levam por outro lado, que não é porque ela super protege aquele ali, ela ama mais, ela, né? Não, é porque ela tem mais cuidado e ela sabe que o outro filho que não é problemático, ele sabe a missão dele, ele sabe andar com as suas próprias pernas, ele não tem aquela necessidade gritante de ficar ali grudado na mãe, tudo, né? Ou no pai, não. Né? Então, existem mães que têm 5, 8, 10 filhos e a gente vê assim que são pessoas maravilhosas, são filhos maravilhosos. Então, a mãe, ela é a maior manifestação do amor incondicional. A Tari tem as meninas, né? Cada uma tem um gênio, mas o amor é igual. Do jeitinho de cada uma, mas é igual. Exatamente, filhos, assim como os nossos pais, porque também somos filhos, né? Então, os filhos, a rede de família, ela é a maior oportunidade que nós temos. Tanto de desenvolver em nós aquilo que a gente precisa evoluir, né? Aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele irmão que tira a gente do sério, que tira a gente, que faz a gente perder o controle, é o que é uma oportunidade da gente olhar para aquilo. Porque nem sempre é porque aquela ação daquela pessoa foi tão ruim assim que a gente perdeu o controle. O que aquilo está mostrando? É a oportunidade para nós olharmos para nós. Por que eu estou perdendo o controle dentro dessa situação ou com essa pessoa? Né? Qual é o gatilho? O que ela faz que me faz perder o controle, e aí? E o que eu posso curar? Onde é que eu posso curar? Então, tudo é uma oportunidade para nós, né? Na doutrina espírita aprendemos que os laços de afeição verdadeira entre os espíritos não se desfazem com a morte do corpo. Ou seja, quando amamos profundamente alguém, de forma sincera, fraterna, desinteressada, esse amor ultrapassa o tempo e o espaço. Esses espíritos que já convivemos em outras vidas e com os quais criamos afinidade, costumam nos acompanhar em outras encarnações, como pais, filhos, irmãos, amigos ou mesmo como guias espirituais, nossos mentores. Ah, mas é sempre o mesmo mentor a vida inteira? Não quer dizer, nós temos um anjo de guarda, que é aquele ser que sabe de todo o nosso planejamento, né? O planejamento encarnatório, tudo aquilo que a gente veio passar na Terra, porque isso tudo já é definido antes. Os nossos sofrimentos, as nossas dores, as pessoas que vão entrar na nossa vida.
para ajuste de contas, para equilíbrio, né? Esse mentor, ele sabe de toda a nossa caminhada e ele vai ajudar com que as coisas aconteçam. Então, assim, nem sempre aquela pessoa que a gente encontra do nada, assim, e se apaixona, nem sempre é do nada, nunca é do nada. Sempre tem um dedinho ali do nosso mentor para fazer com que a gente olhe para aquela pessoa, para que a gente se apaixone ou para que a gente se relacione, né? Para quê? Para ajuste de contas. Às vezes é por afinidade, muitas vezes é por afinidade, é porque em outras encarnações já foi nosso amor, né? Em outras vidas, mas muitas vezes não. Muitas vezes muitas pessoas entram na vida da gente justamente para fazer esse acerto de contas. Então, nossa, casei e me separei, tá tudo bem, né? Se separou ou se mudou, né? Eu tive aquela amizade por anos, mas de repente a gente se afastou, tá tudo bem. Se de repente aquela relação, aquele relacionamento terminou de boa, de bem, né? Com perdão, com entendimento, com aceitação, o ciclo se fechou, foi cumprida a missão, né? A missão daquele relacionamento foi cumprida, se fechou, tá tudo bem. O que não deve acontecer é o quê? A gente terminar com ódio, com sentimentos ruins. Então, separou ou brigou com alguém, um familiar, um amigo, seja lá qual tipo de relação. Estamos falando de dois espíritos, né, encarnados, de duas pessoas aqui. Se de repente a gente teve um atrito com alguém e de repente tem aquele ódio, aquele sentimento de mágoa, isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque a missão aqui não foi concluída. E qual vai ser o resultado? Na próxima encarnação a gente vai voltar com essa pessoa de novo. Só que daí com um laço mais forte ainda. Cada vez o laço vai sendo mais forte. Para que a gente consiga entender que nós precisamos amar as pessoas. Entender, aceitar. Não quer dizer que a gente precisa conviver com aquela pessoa que a gente não suporta. Mas perdoar. E perdoar é o quê? É ter o entendimento de que ela é um ser errante, é um ser pecador, assim como nós, mas que merece, assim como nós, o perdão. Porque quando a gente erra, a gente pede. Na oração do Pai Nosso, a gente pede o quê? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, se nós queremos ser perdoados, e se nós estamos aqui encarnados, é porque justamente temos coisas a ser ajustadas, porque fomos pecadores, porque somos pecadores. Então, se nós merecemos o perdão, todos merecem o perdão. Seja o pior criminoso aos nossos olhos. Porque Jesus, ele também nos ensinou o quê? A não julgar. A não julgar. Então, tudo entra. O julgar aquela pessoa que está próximo de nós. Eu estou falando de pessoas que estão no nosso círculo, e cada um sabe qual que é a pedra no sapato. Onde aperta, né? Onde o calo dói. Então, aquela pessoa, independente do que ela fez, independente se você queira ou não conviver com ela, mas ela merece o perdão assim como você. E o perdão não é assim chegar para ela, fulano, me perdoa, tá? Eu sei que a gente brigou, eu sei que você me agrediu, mas te peço perdão. Não é isso. Não é isso. Quando fala em perdão, muitas pessoas têm um entendimento errado. Não é isso. O perdão é para si. É pra você, dentro do seu coração. É você olhar aquela pessoa e não morrer de ódio. É você olhar para aquele irmão passando na rua, ou uma foto no Facebook, e não ficar odiando. Nossa, que pessoa mais mal, né? Para não dizer palavrão. É olhar para aquela pessoa e entender, tá tudo bem. Não quero me relacionar com ela, eu prefiro ela longe de mim. Mas tá tudo bem, eu perdoo, né? Orar por ela. Também fala, eu não me lembro agora, não lembro aonde. Eu acho que foi na Bíblia que eu ouvi falando que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Que a maior prova de perdão é quando a gente começa a ter orações sinceras pelos nossos inimigos. Então, colocar aquela pessoa no livro de oração. Não suporto ela, mas eu vou orar por ela. Senhor, abençoe. Faça o melhor por esse ser humano. Não diz respeito a nós se ela merece ou não. Se ela merece ou não, é Deus. É a espiritualidade que vai saber se ela merece ou não. Mas quando a gente perdoa e tem a humildade de orar
por essas pessoas, nós vamos ser amparados também. Nós vamos ser olhados também. E dentro eu tinha falado antes que nem sempre é o mesmo mentor, né? Diferentes fases da vida, nós vamos tendo mentores diferentes. Nós vamos tendo auxílios diferentes. Então, quando diz a trabalho, pode ter um espírito, um mentor que vem me ajudar quando o assunto é trabalho. Quando o assunto é família, tem outro que vem ali me auxiliar quando o assunto é família. De repente, até os 20 anos, eu tenho um mentor ali me ajudando nessa fase da vida, que é a fase da adolescência, que é uma fase complicada. Tem um mentor ali me auxiliando. Dos 20 aos 30, de repente tem outro. Quando vem os filhos, tem outro, né? Não quer dizer que seja sempre o mesmo, mas nós temos uma equipe espiritual que nos ampara. E quando a gente pede com verdade, quando a gente ora e pede, clama com verdade, sempre vai ter um mentor nos amparando, um anjo da guarda nos amparando. E ele fala, e as formas que a gente sente é o quê? De repente, deixa eu achar a parte aqui, eu vou pular porque eu já extrapolei com o meu tempo. Mas eu quero achar uma parte aqui, que é bem... Olha só, quando agimos com bondade, honestidade e humildade, atraímos naturalmente os bons espíritos. Então, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, é o que vai influenciar na nossa rede espiritual. Aqui, como fortalecer o laço com os bons espíritos? Os bons espíritos vêm de boa vontade aos que chamam. Olha que interessante, os bons espíritos vêm de boa vontade aos que chamam. Por mais que eles saibam que a gente está precisando de ajuda, se a gente não pede, porque nós temos o livre-arbítrio, se a gente não pede, muitas vezes eles não conseguem. Ou eles não é que não podem, mas é diferente quando você pede ajuda. Às vezes você está lá vendo que o teu filho está se batendo com alguma coisa lá, seja com a tarefa da escola. Mas se ele não te pede ajuda, você não vai lá assim, olhar e ver. Mas se ele te pede, você vai na hora. Às vezes você nem percebeu que ele está precisando de ajuda, né? E assim, nós precisamos pedir ajuda, falar assim, meu mentor, meu anjo de guarda, me ajuda. Deus me ajuda. Pai, me ajuda. Estou sofrendo isso. Fala, né? A pronúncia, isso é muito importante. Nossa relação com o mundo espiritual não é passiva, ela é interativa. Precisa ter interação, interagir um com o outro. Não é só de lá para cá. Podemos e devemos cultivar essa amizade com oração sincera, com gratidão, com atitudes elevadas e pensamento vigilante. Atitudes elevadas e pensamento vigilante. Quando a gente entra naqueles pensamentos ruins, é nosso dever sair deles. Então, se a gente percebeu ali, nossa, estou com os pensamentos que eu não gosto, muda o foco. Faz uma respiração consciente, pega um livro, vai ler, pega um vídeo interessante, né? Algum vídeo, algo importante, sai daquela vibração. Para não alimentar, porque tudo que a gente alimenta, aumenta. Certo? Então, se a gente alimentar coisas ruins, a gente vai se aproximar dos espíritos ignorantes. Se a gente alimentar coisas boas, a gente se aproxima dos bons espíritos. Então, o que vai dizer o que nós vamos ter ao nosso redor é o que? A nossa própria vibração, os nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos. Porque assim como os bons espíritos nos ajudam, né? Tem essa permissão de nos ajudar, aqueles ignorantes também podem nos atrapalhar. Também tem a permissão. E quem dá a permissão é nós. Amor além da morte. Os espíritos que se amaram na terra se encontrarão no mundo dos espíritos. Questão 291 aqui do Livro dos Espíritos.
Às vezes a gente entra naquele sofrimento em relação aos que já foram. E a morte, ela não apaga o amor. Ela só retarda o encontro, né? Os espíritos que se amaram na Terra se encontram no mundo dos espíritos. Os que se foram continuam nos amando, nos acompanhando, torcendo por nós, segundo o seu merecimento. Sentir saudade é natural, mas lembrar que ainda há ligação é alívio, é presença, é saber que vai ter um reencontro em algum momento. Isso não quer dizer que ao morrer, a pessoa fazer a passagem, vocês já vão se reencontrar no segundo plano, né? Terceiro plano. Às vezes pode acontecer de, por exemplo, assim, um casal, que acontece muito de casais que vivem 50, 60 anos juntos, né? Ou mais, que às vezes um desencarna e em poucos dias o outro desencarna. Eles vão se encontrar. Mas, por exemplo, assim, ele poderia ter alguma coisa que ele precisaria aprender, então ele vai ficar em uma colônia para aprender aquilo que ele precisa. E ela, quando desencarnar, ela vai para outra colônia aprender também o que ela precisa aprender para depois os dois se encontrarem, né? Isso também pode acontecer. Exatamente. Independente do tempo, né? O laço, ele não se rompe, independente do tempo. E para finalizar, deixo essa reflexão aqui. Quantas vezes você já sentiu um abraço sem abraços? Um conforto sem palavras? Uma intuição que te salvou? Uma saudade que acalmou no silêncio? Talvez tenha sido seu mentor, ou aquele ente querido que já partiu. Talvez um amigo espiritual que caminha ao seu lado há séculos. A vida não é só o que se vê. Há amores que não têm corpo, mas têm presença. Há laços invisíveis, mas eternos. Viva de forma a merecer essas afeições celestiais, porque quando o coração vibra em sintonia com o bem, ele nunca está só.